Estamos recomeçando aqui o nosso bloco de aulas. Agora, hoje, neste momento, oficialmente, estamos começando competência 3. Olha, do mesmo jeito que a gente trabalhou competência 2, bloco passado, bloco de aulas passado, nós iremos trabalhar competência 3 agora também, certo? Olha, de todo o nosso curso, nós temos 3 blocos que são, assim, fundamentais. O primeiro já acabou, certo? Que é o de repertório. O segundo é este, agora, começa agora. E o terceiro é de competência 5. Certo? Que é o que vem já perto do final do curso. Então, por favor, prestem muita atenção aqui nestas aulas. Vocês que estão aqui ao vivo, se possível, se quiserem, reassistam a estas aulas, porque agora a gente vai mergulhar nas entranhas do processo argumentativo. Porque, como eu estava dizendo a vocês anteriormente, o nosso objetivo num texto como esse, o nosso objetivo numa prova como essa, é conseguir a proeza de argumentar objetivamente. Porque nós fomos educados durante toda a nossa vida escolar a argumentarmos de modo subjetivo em excesso. Volto a dizer de novo, subjetividade não é um problema, desde que ela não seja excessiva e colocadas em lugares errados, em locais errados. Não pode ser assim, beleza? Então nós precisamos entender essa questão, e é isso que a gente vai fazer aqui. Nós vamos caminhar para o processo argumentativo ideal para esse gênero que está sendo discutido aqui agora, a dissertação argumentativa nos moldes do Enem. Tá bom? Perfeito. Coloque aí, por favor, dividir a tela para a gente moer. Competência 3, meus amigos. Avalia o quê? Avalia argumentação, avalia autoria e avalia projeto de texto. Vamos trabalhar. Uma das partes mais delicadas e mais temidas da dissertação argumentativa do Enem é o desenvolvimento ou a argumentação. Isso se dá porque, como estamos diante de uma dissertação argumentativa, nós temos de obrigatoriamente defender um ponto de vista por meio de argumentos convincentes e correspondentes à realidade. No entanto, nem sempre essa tarefa parece ser fácil. Argumentar demanda conhecimento de outras áreas do conhecimento e, principalmente, de mecanismos linguísticos necessários para argumentar com excelência. Esse é o nosso objetivo. Para tanto, abaixo, seguem possibilidades que vocês podem ter para desenvolver os parágrafos mediais dos seus. Lembrem-se sempre da recomendação de que não há necessidade de serem escritos mais do que 2 parágrafos de argumentação, pelo amor de Jesus. Caso opte por escrever 3, você estará, sem sombra de dúvidas, comprometendo o limite de linhas da conclusão, que por si só, já sem comprometimento de linhas, já incorre muitos obstáculos para ser realizado. Em um texto argumentativo, os parágrafos mediais servem para sustentar a tese já evidenciada no parágrafo inicial. Eles organizam as ideias, os fatos e as evidências e comprovam o ponto de vista do enunciador. Depois de redigir a introdução, na qual o tema é apresentado e problematizado, e o ponto de vista é definido, que é a tese, é necessário dispor corretamente os argumentos nos parágrafos mediais, a fim de evitar frases de sentido vago, contradições, construções frágeis e afirmações genéricas e desnecessárias. Em um bom texto argumentativo, as opiniões são expressas de forma segura, respeitando o padrão culto da língua e evitando clichês, ideias desgastadas, lugares comuns, afirmações sem valor argumentativo, como estas constatações. A classe política precisa se preocupar mais com os cidadãos. É preciso haver maior conscientização a respeito da importância da educação no Brasil. As leis afirmam que somos todos iguais. De igual modo, deve-se evitar uma produção circular e repetitiva.
pois esse procedimento empobrece o texto e torna a tese redundante. Argumentar não é apenas escrever o que se pensa, mas sustentar o que se pensa. Primeira pergunta que geralmente o aluno faz quando ele vê isso aqui, ele faz: "Professor, então quer dizer que eu não posso falar que a classe política tem que se preocupar com o Brasil?" Eu não estou falando isso. Não estou dizendo isso de jeito nenhum. O senso comum, a opinião genérica em si mesma, não é um problema. O problema é ela ficar sozinha. O problema é você emitir um ponto de vista genérico, como estes que estão aqui discutidos, e não legitimar com nada. Você não traz nem nada objetivo para conseguir legitimar o seu conhecimento. Porque a nossa opinião será sempre subjetiva. Por quê, professor? Porque é nossa. É a gente que está dizendo isso. Muito embora seja um conhecimento, seja uma opinião compartilhada por vários indivíduos, por vários cidadãos, mas naquele momento ela é nossa. E em sendo, é preciso que seja legitimada. É preciso que se argumente sobre ela de modo excelente ou com excelência, sem simplesmente dizer que é assim e acabou a história. Beleza? Então, esse é o nosso objetivo e é por isso que há aí a crítica a esse tipo de afirmação. Nas propostas de redação argumentativa dos exames vestibulares, geralmente é solicitado ao candidato que expresse opiniões sobre temas de notória relevância social, nível educacional no Brasil, concentração de renda, violência urbana, trabalho infantil, atuação da classe política, etc. Em vista disso, a atividade de argumentação que sustentará a tese deve se basear em dados concretos e reflexões que levem o leitor, o potencial corretor ou examinador, a considerar a tese e a posterior conclusão, na qual deve haver uma proposta de interferência na realidade. Então, trocando em miúdos, isso é o que avalia a competência 3. Agora, nós iremos entrar numa série de conceitos muito importantes para o encaminhamento do nosso texto. Lembrando que a competência 3 avalia a autoria, ou seja, o seu aparecimento no texto. O momento em que, como eu fiz ali ainda agorinha, o momento em que o corretor vai ler o seu texto e vai dizer: "Ó, isso aqui é marca deste candidato. Isso aqui é essa relação argumentativa que está sendo feita, foi o candidato quem fez. O texto não fez sozinho. Isso aqui não é um fato, isso aqui é uma análise. Isso aqui é uma tese, porque é a opinião dele. Isso aqui é a emissão de um ponto de vista. Isso aqui é um operador argumentativo, é a autoria. Projeto de texto, vamos lá. O critério de projeto de texto, ele é imprescindível para o seu texto. Galera, o que é o projeto de texto? Tá aí na letra C. Ele é definido como um esquema geral da estrutura de um texto, no qual se estabelecem os principais pontos pelos quais deve passar a argumentação a ser desenvolvida. Nele, também, devem ser determinados os momentos de introduzir argumentos e a melhor ordem para apresentá-los, de modo a garantir que o texto final seja articulado, claro, coerente. Trata-se de um planejamento prévio à escrita da redação e que se mostra subjacente no texto final. Isto é, não é um rascunho ou esquema explícito, mas um esquema que se deixa perceber pela organização dos argumentos presentes no. Então, o critério de projeto de texto, galera, ele tem tudo a ver com estes dois primeiros critérios que estão aí. Texto com, texto sem e texto com direção. Um texto sem direção, galera, é um texto que não apresenta um percurso lógico de leitura. Todo mundo, eu vou fazer uma pergunta aqui a vocês. Abra aqui o quadro, por favor. Lá na nossa tese, o nosso objetivo inicial é mostrar quais são os nossos argumentos. Beleza? E aí eu pergunto a vocês, esses argumentos aqui,
eles podem ser dispostos, esses argumentos podem ser dispostos no texto em ordem alternada, de todo jeito. Pode esquecer, por exemplo, eu digo que quero discutir A1 aqui e depois eu esqueço de discutir. Ou então eu digo que quero discutir A2 aqui, aí boto o A2 no lugar de A1, boto o A1 no lugar de A2. Isso pode acontecer, minha gente. Eu posso trocar essa ordem, posso colocar do jeito que eu quiser. Como é que funciona isso aí? Estão lembrados? Me digam, por favor. E aí? Quando você estabelece lá na tese os porquês, as causas, os argumentos, a gente pode desenvolver do jeito que a gente quer, na ordem que a gente quer, ou vocês ainda não conseguiram perceber o fundamento que existe entre estes dois argumentos. Professor, por que essa insistência nestes dois argumentos? Por que tem que ser estes dois abençoados? Não tem outra possibilidade da gente desenrolar isso, não? Até tem. Mas para cumprir com esse quesito aí de análise da competência 3, de texto com direção e texto sem direção, isso aqui é infalível. Sabe por quê? Vou mostrar agora. Me dê aí a tela, por favor. Texto sem direção. Considera-se a redação sem direção, que a redação, desculpa, direção, apresenta informações, fatos e opiniões de forma caótica ou desconexa. Isto é, um aglomerado de palavras, frases ou ideias que não se relacionam entre si. Não é perceptível sequer uma direção em defesa de um ponto. Graças a Deus, vocês não estão neste nível. Mas se estivessem, também não tinha problema. É para isso que a gente está aqui para resolver. Quando um texto não tem direção, sabe qual é o primeiro indício de um texto em direção? Abre aqui o quadro. Sabe qual é o primeiro indício? A tese, ó. Não tem. Não tem tese. Quando o texto não tem tese, amigo, olha, o desmantelo já começa por aí. Porque a tese é o farol maior de um texto argumentativo. Ela é o maior motivo para o seu texto existir. É uma tese. Porque é quem vai dar o direcionamento do que você vai discutir. Se não tem, de que danado serve isso aqui? Tu vai defender o quê? Beleza? Depois, mesmo que haja tese, quando a gente não estabelece na tese os argumentos que vão ser desenvolvidos, esse direcionamento fica muito difícil. Eu sempre me faço uma pergunta quando eu estou corrigindo uma argumentação. Sobre o que esse texto está falando? Eu não estou entendendo. Cadê isso que está aqui na argumentação? Cadê na tese? Ou então, isso que está aqui na tese, cadê na argumentação? Quando falta ou quando sobra, o critério de projeto de texto, ó, foi descumprido. Vê só. Divida a tela, por favor, aí. Texto com direção. Considera-se o conceito de com direção um contraponto à sem direção. Para diferenciar estes aspectos, levamos em conta que a redação que apresenta uma direção única é aquela que apresenta informações, fatos e opiniões relacionados. Isto é, as ideias apresentadas se relacionam entre si e é perceptível uma direção única em defesa de um ponto de vista. É importante ressaltar, no entanto, que a direção única se trata de uma organização anterior ao projeto de texto. Portanto, textos que apresentam um projeto com muitas ou poucas falhas, ou até mesmo estratégico, apresentam uma direção. Galera, bota aqui no quadro de novo. Isso aqui, quando vocês estabelecem isso aqui na tese, aqueles conceitos fundamentais, assunto, tema, tangência, acordo prévio, vocês estão dando, uma direção aos textos de vocês. O texto está adquirindo direção. Ele tem caminho a ser percorrido. Olha, eu vou falar no primeiro parágrafo sobre A1. Aí você começa o primeiro parágrafo da argumentação, viu? É o segundo texto. Eu vou falar no segundo parágrafo, no caso agora corretamente, sobre A1. Aí você começa
o segundo parágrafo justamente retomando A1. Bota o elemento coesivo, retoma A1 e aí começa o percurso argumentativo, que é isso que a gente vai mais adiante. Terceiro parágrafo, no terceiro parágrafo eu prometi que ia falar de A2, aí você começa o terceiro parágrafo, vai falar somente de A2. Professor, por que ele chama de direção única? Porque você prometeu na tese que iria falar sobre A1 e que iria falar sobre A2. Isso aqui é um percurso único. Se você não cumpre isso aqui, o percurso passa a não ser mais único. A direção passa a não ser única. Agora ela passa a ser múltipla. Ah, professor, eu disse que ia falar sobre A1 e A2, e aí entrou um abençoado de 1 a 3 aqui na conversa. Entrou um A3 aqui no meio. E aí? Aí lascou. Aí que agora não é direção única mais. Aí que o projeto de texto já foi descumprido. Ah, professor, eu disse que ia falar de A1 e de A2. Esse aqui é A3. E na hora do texto eu me empolguei. Aí eu falei de A1. Não falei de A2 e dei continuidade lá na argumentação. Eu falei das causas de A1 no primeiro parágrafo e das consequências de A1 no segundo parágrafo. Eu não coloquei, eu não tratei de dois assuntos. Eu não tratei de dois argumentos acerca da problemática. Seu texto não tem direção única. Seu texto não apresenta a direção ideal para uma análise completa sobre o fenômeno. Você não pode defender apenas um argumento na sua tese. Porque você tem 2 parágrafos de desenvolvimento e eles têm que ter cada um, de acordo com a teoria do parágrafo, meus amigos, cada parágrafo contém um assunto. Então, como é que você promete falar de A1 no parágrafo e fala de A1 no segundo e fala de A1 no terceiro? Se você faz isso, o seu texto tem 2 parágrafos com o mesmo assunto. Ah, professor, mas um é causa, o outro é efeito, mas o argumento é o mesmo. Mude o argumento. Daí a nossa insistência nessa mudança. Tá bom? E aí vem o projeto de texto. Pode dividir a tela? Olha só, já no segundo parágrafo, né, que o primeiro eu já li. Assim, na competência 3, espera-se que seja possível perceber na redação a presença implícita de um projeto de texto. Isto é, que seja claramente identificável. Preste atenção. Aqui, com essa aqui, eu vou até encerrar a aula. Olha só. Ó. Bota só o material, por favor. Que seja claramente identificável o caminho escolhido por quem está escrevendo, para defender seu ponto de vista. Dessa forma, a percepção do projeto de texto, a clareza com que é possível reconhecer que esse texto foi pensado e organizado antes mesmo de ser escrito, é essencial para a avaliação dessa competência. É claro, no entanto, que não basta ter um projeto de texto, não basta ter outras coisas também, para que a redação seja avaliada no nível 5 da competência 3. Uma das principais características que denotam explicitamente que o texto está bem planejado, olha galera, presta atenção, é a associação lógica e direta entre a tese, que está na introdução, a argumentação e a proposta de intervenção. Pode ir a tela? Preste atenção aqui, meus queridos e minhas queridas. A relação entre o seu texto funciona assim. Abra aqui o quadro. Introdução, nós temos a tese. A argumentação, nós temos o desenvolvimento. E proposta. Pronto, estamos aqui com o basicão da redação do Enem. Na tese, eu proponho discutir 2 argumentos, A1, e proponho discutir também A2. Na argumentação, o que é que eu vou fazer? Eu vou desenvolver A1 e vou desenvolver A2. E na proposta, eu vou elaborar uma medida para resolver pelo menos
um desses 2 problemas. Eu não vou me aprofundar nisso aqui agora não, porque isso é tópico de conversa nossa posterior. O que é que o projeto de texto avalia, professor? Ele avalia se você realmente está fazendo isso. E só faz isso quem planeja o texto. Só faz isso quem antes estabelece, por exemplo, os conceitos fundamentais. Assunto, tema, tangência, acordo prévio. Depois do acordo prévio faz o quê? A1 e A2. Depois elege os repertórios socioculturais. Estabelece as relações argumentativas, é o próximo tópico da nossa discussão aqui. E aí você começa a desenvolver. Desenvolve A1, desenvolve A2. Aqui, você lança mão de repertório legitimado, mais argumentação, mais exemplificação. Acontece isso com A1 e a mesma coisa acontece com A2. No final, a proposta. Esse esqueminha aqui que eu fiz com setinha, que não é tão simples assim como eu estou escrevendo aqui, é um trabalho dos diabos. Esse esqueminha aqui, ele fica claro como a luz do sol quando o seu texto é planejado. Quando você cumpre todo aquele pré-requisito que a gente viu já desde o começo, né? O assunto, o tema, estabelece a tese, coloca as 2 causas, desenvolve, vai. Isso fica muito claro. Agora, deu uma escorregadinha de nada, de nada. Esqueça qualquer parte dessa aqui, que parece que o texto tá vazio de tudo. Tudo isso aqui, para quem tem experiência em texto, para quem tem experiência em correção, para quem está lidando com essa coisa o tempo todo, tudo isso aqui é muito claro. Basta olhar para o texto que a gente percebe quando isso tem, quando isso não. Então, é papel de vocês não deixar nada disso faltar. Tá bom? Para isso, evidentemente. Ok? Muito bem, meus amigos. Por hoje, nós estamos encerrando. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Né? Antes de mais nada, tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta a fazer? Aqui me diz. Tá tudo bem por aí? Espero que eu tenha sido claro nas minhas colocações. Né? Espero que tenha com o dia de aula de vocês. Obrigado pela presença de todos, obrigado pela presença de quem está aqui na modalidade online, na modalidade ao vivo, né? E aguardo as nossas considerações, tá bom? Muito obrigado pela presença, tenham todos uma boa noite, uma boa tarde e até a próxima.